Esse é o material de apoio da disciplina TR 00084, Modelagem e Otimização de Sistemas Agrícolas e Ambientais. O objetivo da aula de hoje é falar um pouco sobre otimização multiobjetivo, ou seja, quando num problema linear você tem mais de um objetivo a ser atingido, seja ele de maximização, seja ele de minimização. Para a aula de hoje nós vamos usar o exercício retirado do capítulo 7.4 do livro Modelagem, Análise e Decisão, onde você tem duas minas, Mina White e Mina Giles, em que você precisa então atingir as suas metas de produção: 100 toneladas de minério de baixa, 28 de média e 48 de alta. E aí você tem que determinar o número de turnos, ou seja, de equipes, em cada uma das minas. Um turno na mina White produz 10 toneladas de minério de baixa, 4 de média e 12 de alta. E um turno na Giles, 20 de baixa, 4 de média e 4 de alta. As suas FOs, as suas metas, os seus objetivos a serem atingidos é minimizar o custo, minimizar o resíduo e, obviamente, minimizar os acidentes. Vamos olhar então como é que fica esse modelo. A gente adota como variável x1, número de equipes ou de turnos na mina White, x2, número de turnos ou equipes na mina Giles. Essa passa a ser as nossas restrições, que é o mínimo de produção de carvão de elevado teor, de qualidade, carvão de média e carvão de baixa qualidade. E aí nós temos então o objetivo do exercício de hoje, que é contemplar as três FOs, que é minimizar custo, minimizar resíduos e minimizar acidentes. Para completar o nosso modelo, não poderiam faltar as nossas equações de não nulidade das variáveis. Então, quais são nossas opções agora? Dado que nós temos um modelo e 3 FOs. Se nós temos 3 FOs, cada FO vai apontar para um ponto de ótimo global no politopo. Então, cada FO aqui vai apontar para um ponto diferente do politopo, que é justamente a representação das soluções das nossas restrições. Como que a gente vai escolher entre um ou outro, ou se há a possibilidade de fazer uma combinação, como chegar na combinação que atenda ao melhor possível nossas três funções e objetivos. Então, nossa primeira tentativa é justamente resolver esse modelo para cada uma das FOs. Nós estamos então essa aqui para a nossa solução custo, que qual a gente colocou no solver, nos dá 2,5 e 4,5. Nós temos a solução para FO de resíduos, 4 e 3, e a solução para FO de acidentes, 10 e 0. Se a gente colocá-las em comparação, nós vemos que a FO de menor custo nos dá um custo de 2,44. Na de resíduos, ela vira 2,56 e na de acidente, 400. Para a solução de resíduos, nós temos uma solução mínima de 6,950, que passa para 4,625 na de menor custo e de 8.000 para a de menor acidente. E na solução de menor acidente, ótimo, temos 2, que vira 2,15 na solução de menor resíduo, que vira 2,5 de acidentes. Então, qual das três opções a gente vai adotar, ou como que o problema poderia nos indicar se houvesse uma outra solução satisfatória que pudesse atender o melhor possível às três condições. Como esse problema tem somente duas variáveis, que é o turno da mina White e o turno da mina Giles, é possível para a gente fazer uma representação gráfica. Então, esses aqui são nossos três pontos: solução de custo mínimo, solução de menor resíduo, solução de menor acidente. Então, nós temos aqui uma representação gráfica das nossas três soluções. E a pergunta é: existe uma solução dentro do espaço das soluções válidas que dá um melhor equilíbrio entre as três FOs? Ou tem como você indicar qual dessas FOs, soluções de mínimos locais, seja uma melhor solução de mínimo global? Então, para isso, então, nós partimos para uma solução que é por metas, onde você determina uma meta inicial e você vai buscar uma melhor solução em torno dessa meta. Para que você garanta que a solução nova esteja em volta dessa meta, você adiciona variáveis de folga, que medem justamente a distância da nova solução da meta.
Isso envolve você fundir as suas várias FOs em torno, então, dessa solução que para nós é a solução de menor custo, menor resíduo e menor acidente. Ela pode ser nossa melhor opção, pode ser a opção mais relevante ou mesmo uma melhor combinação de qualquer uma delas. No caso, nós adotamos as soluções parciais de cada uma das FOs dadas. E esse otimizar em volta dessa solução, esse conjunto de ótimos locais, né, passa por você então ter uma solução ótima que considere como ponto de partida ou como meta a ser atingida 244 de custo, 6.950 litros e 2 acidentes. E para a gente garantir que ela está em volta de, ou seja, próximo desse aqui, nós adotamos o método das diferenças numéricas adimensionais. Esse método das diferenças numéricas adimensionais também nos permite que a gente consiga variar essas metas a serem atingidas, né, custo, resíduos e acidentes, com pesos diferentes. No caso que você, por exemplo, considere custo mais relevante, ou produção de resíduos, minimizar resíduos mais relevante, ou mesmo minimizar acidentes. Como isso se dá na prática? Aqui nós temos nosso modelo em Solver, aqui nós temos nossas variáveis, aqui nós temos os valores que as FOs vão assumir para cada uma das soluções, e aqui nós temos nossa meta, ou seja, o custo, o resíduo e o acidente. E aqui estão nossos adimensionais, como que a gente calcula. A gente parte do valor da FO, subtrai a meta proposta, ou seja, a diferença, e divide pela própria meta, diferença adimensional. E a gente faz isso para cada uma das 3 metas. No caso, nós temos 3 FOs, fazemos pelas 3 FOs. Então, o valor da FO de resíduo produzido, subtraído da meta, diferença, dividido pela meta adimensional. Aqui no caso a gente escolheu representar por percentual. E finalmente também para acidentes, número de acidentes, valor da FO, menos a meta, 2 acidentes, dividido por 2 para dar em adimensional. E aí você soma os adimensionais, nesse caso aqui deu 300%, e aí justamente você vai lá e aplica o solver em minimizar essa soma. Então definir o objetivo como a soma dos desvios, minimizar, variando as células dos turnos, resolve, pronto. Então nós temos que a opção de 4 e 3, ele nos dá uma solução que incorre em 12% do desvio somado das metas. Desvia em 5% do desvio de custo e 8% da meta de acidentes. Para nós, então, essa passa a ser a nossa solução de mínimo global, em medida em que ela minimiza a diferença entre a meta e o valor das FOs, e que no caso corresponde à diferença de menor resíduo. Nossa outra opção é você colocar as opções de peso. Então você adiciona aqui uma categoria de peso para cada uma delas. Em vez de você minimizar a soma dos adimensionais, você minimiza a soma do adimensional multiplicado pelo seu peso. No caso de peso 1, aqui está então nossa minimização, você obtém exatamente a mesma solução. Se você adicionar, por exemplo, 7, dizendo que a variável custo é 7 vezes mais importante do que as demais variáveis, então nosso desvio, que era de 12, passa a ser de 42. E você passa a minimizar esse desvio de 42. Aplica o solver e pronto. Então você tem uma solução ótima que considera todos as funções objetivos, dando um peso maior para a função objetivo custo, que faz com que ela se aproxime da solução de menor custo. Com isso, então, a gente espera ter demonstrado como você pode combinar várias FOs utilizando as diferenças adimensionais para criar um objetivo único em que você pode ou maximizar ou minimizar e assim, então, encontrar a melhor solução máxima ou mínima global. Muito obrigado.